Um santo dia a todos vocês. Estamos concluindo hoje o estudo sobre os selos. São 7 selos e nós temos a graça de estarmos concluindo hoje. Lógico, depois dos 7 selos tem as 7 trombetas e aí continua. Mas digamos que essa sessão, vamos falar assim, estejamos terminando. Que você possa estar na ação de Deus, para que possa absorver tantas coisas que serão ditas, meus irmãos. Não tem como a gente reduzir esse tempo de ensino. Às vezes a gente quer resumir, mas tem coisas importantes, que se nós fizermos um certo resumo, pode ser que tire alicerces para a sua compreensão. Então, que você tenha a graça de perseverar nessa formação, assistir todinha, para que possamos entrar numa outra sessão, que será das trombetas, tudo bem? Então, cada um desses selos a gente vai vendo a nomenclatura, nós vamos vendo um nome. Então, esse sétimo selo, nós estamos falando que é o selo de Deus vivo, o selo de Deus vivo. Quando eu estudei esse capítulo, foi o que mais me marcou, foi Deus permitir que sejamos marcadas, não é? Se a gente diz que na nossa mão tem um M de Maria, e a gente, de certa forma, leva isso com muita verdade, com muita fé, com muita candura, o selo de Deus também é algo forte que vai nos acontecer, mas para que isso tenhamos entendimento, precisamos estudar e estudar bastante como se dá. Então, o sétimo selo vai falar do julgamento, tá certo? É uma prestação de contas, aquilo que nós fazemos, vamos ter consequência, vamos ter que arcar com a consequência de todos os atos. Como estamos numa humanidade, vamos arcar a consequência não só dos nossos próprios atos, mas de certa maneira do ato de todas as pessoas. Mas entenda, nós seremos preservados, nós seremos selados de uma certa maneira de situações que possa roubar a nossa alma e que sem a alma estar na posse de Deus não existe céu, mas inferno. Então, de certa maneira, teremos essa graça. Então, qual o objetivo desse sétimo selo? É alertar os homens sobre o grande e irrevogável julgamento que virá sobre o mundo. Não tem como escapar. Não adianta se esconder, como a gente já viu em outras formações, não é? Precisamos proclamar todos os benefícios daqueles que amam, daqueles que aderem, aqueles que adoram o nosso Senhor Jesus Cristo. E entendamos, Ele é quem vai presidir o julgamento de todas as pessoas, tá certo? Não importa quem seja, rico, pobre, não é, ancião ou criança, Deus é quem vai fazer com que isso tudo aconteça. Agora, entendamos, essa consciência de agora, nessa vida, antes do julgamento, analisarmos quais são as nossas atitudes que estão coerentes com a vontade de Deus, isso é muito bom e isso é muito importante, não é? Mas pense sempre, o julgamento que você precisa ter da sua vida não é de acordo com a sua ótica, não é aquilo que você acha coerente, aquilo que eu acho certo. Você tem que se colocar dentro das medidas de Deus, porque quem vai julgar é Deus. Não adianta você se julgar muito bom, não é? Mas ao mesmo tempo estar em desarmonia com aquilo que é o pensamento de Deus. Então, o estudo de Apocalipse que nós vamos fazer hoje é o capítulo 7 e o iniciozinho do capítulo 8. Por quê? Porque nós estamos estudando o sétimo selo. Então, esse sétimo selo começa do capítulo 7 e adentra ainda no capítulo 8. Nós precisamos demonstrar que o julgamento de Deus tem regras, tá? Deus não é um Deus arbitrário que vai julgar todo mundo da mesma forma, não. Nós vamos ter que corresponder às expectativas de Deus. Digamos que nós precisamos estar no molde de Deus. Então, Deus estabeleceu suas normas, Deus restabeleceu seus fundamentos. Nós estamos correspondendo? Se nós estamos correspondendo a essas regras de Deus, teremos uma sentença. E percebamos, todos os bem-aventurados são eleitos, tá certo? Então, se você busca viver de acordo com os ensinamentos de Deus, mesmo que passe pela tribulação, que esteja passando por situações adversas, você também é um eleito a estar nesse céu. E vai cada vez mais, à medida que nós vamos estudando o Apocalipse, em vez de ter medo, como muitas pessoas têm, nós vamos tendo uma confiança, vamos adquirindo uma confiança, porque a gente percebe que Deus é esse
justo juiz que quer nos dar de acordo com as nossas atitudes, tá certo? Então, é uma vitória da justiça sobre a injustiça. Você pode muitas vezes se perguntar assim, ai Mara, será que é justo o que eu tô passando? Eu recebi uma mensagem essa semana dizendo, Mara, olha, eu tô acontecendo isso comigo, isso, eu não aguento mais. Calma, minha irmã, né? Aqui nessa vida, como disse Nossa Senhora Lúcia, cá nessa terra teremos tribulações. Mas o que Deus quer nos proporcionar é algo muito maior, é muito mais esplendoroso. Entendeu? Agora perceba, quando nós estamos falando nessas catástrofes, como foi o sexto selo, dessas catástrofes, dessas consequências, dos desastres, né, que estão acontecendo de forma natural, muitas coisas indiciado, digamos assim, pelo que os homens fazem, as atitudes dos homens. Então, quem tem causado dano ao meio ambiente e à saúde humana é Deus? Não. Apenas Deus vai sentenciar de acordo com as nossas atitudes. Mas esses abalos de natureza, não diga que castigo de Deus, mas são consequências das ações dos próprios homens, tá certo? Deus é santo, Deus é justo, ele sabia da condição de fragilidade do homem, que não teríamos como recuperar a amizade com o Pai, porque não teria como pagarmos tudo aquilo que nós causamos. O que é que ele faz? Ele se encarna, ele passa pela cruz, pela paixão, pela morte, pela ressurreição. Ele veio fazer o quê? Ele veio expiar todos os pecados dos homens, mas os homens não pararam de pecar, não é assim? Eles recusaram o Filho de Deus, muitas vezes. Quantas das pessoas que você conhece, elas efetivamente não aderiram ao projeto de Deus? Você pode dizer assim, ai Mayara, mas todo mundo ama a Deus, certo? Serve a Deus? Amar a Deus, meus irmãos, é uma coisa. Servir a Deus, estar de acordo, não é? Estar emitindo o Evangelho de Deus é outra coisa bem diferente. Então, os homens, eles serão julgados e vão ser recompensados de acordo com o que eles fizeram ou então com aquilo que eles deixam de fazer. Mas eu tenho que entender, e você também, que por mais que sejamos pessoas boas, nós só somos bons porque Deus nos dá a sua graça. Então, nós podemos dizer que todos os homens carecem da glória de Deus. Todos os homens carecem da luz de Deus. A glória de Deus seja a nossa luz. Por quê? Porque se eu consigo trilhar um caminho sabendo que é Deus que está me guiando, que é essa luz que vai me favorecer, nós vamos chegar onde Deus quer, tá? Então, é para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firmes e não vos submeteis outra vez ao jugo da escravidão. Quantas vezes você se confessa? Uma vez por mês? Muito bem. Mas veja, precisamos estar atentos se aquele pecado que nós estamos confessando mensalmente é o mesmo, porque o que está acontecendo que eu não consigo me libertar daquele pecado? Precisamos pedir a glória de Deus para alcançarmos essa situação. Quando nós estudamos o Apocalipse, nós encontramos várias vertentes, nós encontramos vários caminhos, várias situações daquilo que pode ser a interpretação do Apocalipse. Então é importante que nós tenhamos esse entendimento. Existe uma forma de ver o Apocalipse, isso vai estar bem ensinado, digamos assim, nesse livro de Osborne, que vai falar sobre o comentário exegético do Apocalipse. Vai dizer que essa interpretação preterista é quando você olha o Apocalipse e consegue enxergar no Apocalipse apenas os eventos do passado. Quando você tem uma interpretação futurista, é quando você coloca o Apocalipse entendendo os eventos futuros, aquilo que ainda está para acontecer. Quando você busca uma visão historicista, e é nessa visão mais ou menos mais firme que a gente busca, entender o Apocalipse ao longo da história, né? Os principais acontecimentos da história que se estendem desde a morte e a ressurreição de Jesus Cristo até o seu retorno como juiz, todo esse panorama se fala de Apocalipse. E o idealista é quando o Apocalipse não está falando de um tempo específico, mas sobre um padrão de eventos. O que é que
Osborne vai tanto nos ensinar quando nós estamos vendo sua literatura, que a visão do Apocalipse tem que ser uma visão eclética, porque é importante que a gente possa acolher todas essas ideias que tem aqui e relacionar para nós o que é válido. Por exemplo, eu estou estudando, eu considerei que essa forma de vista, esse ponto de vista é importante, eu vou acolher, mas tem muitos pontos que não têm uma integridade com aquilo que nós vamos encontrar no catecismo, então a gente vai descartar. Então, essa visão eclética, de certa maneira, acolher aquilo que é bom e descartar aquilo que não é, certo? Então, Osborne ele vai descrever fatos, ele vai dizer que o Apocalipse são fatos que já foram consumados e outros que ainda estão para se concretizar. E é nessa dinâmica, nessa linhagem que eu tenho também crescido. Não estabelecer para esse livro um método único de interpretação, mas buscar ter essa visão mais ampla. Quando eu fui pegar o estudo bíblico, não é, da Mater Ecclesiae e Estevão Bittencourt, ele vai falar também da grande necessidade de recapitular. O que seria recapitular? É você ter uma ideia do Apocalipse, mas conseguir extrair dele os principais tópicos e ter uma visão. Não é que você tenha que decorar tudo, mas você tem uma visão. Por exemplo, você está estudando o Tratado da Verdadeira Devoção. Quando você vai recapitular, você sabe mais ou menos o que é o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Você consegue compreender o essencial de cada capítulo e, de certa maneira, consegue sintetizar. Então, isso é recapitular. Então, nós precisamos estar recapitulando o Apocalipse. E a melhor forma é essa ilustração. São 7 selos, são 7 trombetas, são 7 taças. E aí a gente, de certa maneira, dando limites para cada um desses eventos. Então, o que é que Dom Estevão vai tentar nos mostrar cada vez mais? A luta entre Cristo e Satanás, a luta entre a mulher e a serpente, a aflição que vai estar na terra, não é? Mas ao mesmo tempo a alegria que todos nós teremos no céu, o triunfo definitivo do reino de Cristo, a ressurreição dos corpos e a renovação da natureza material. Veja, recapitulando, o Apocalipse não é assustador, porque é graça, entende? Mas eu quero que vocês possam ir percebendo. As tribulações de vida não devem nos surpreender. O carro pegou fogo, a casa foi assaltada, o menino quebrou a perna. Não, essas tribulações não devem nos surpreender. Porque essas tribulações, elas não têm a capacidade de roubar a nossa alma. Entende? Por quê? Porque nós vamos estar o tempo inteiro, e por isso que a grande necessidade é ser um consagrado à Virgem Maria, para tenhamos firmeza. Recapitulando o capítulo 6, quando nós falávamos do 6º selo. Porque chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Esse é o questionamento que vai ser respondido no 7º selo. Quem vai ser capaz de subsistir a uma situação de tanto rigor na sentença como será o julgamento? Porque, veja, o que vai acontecer na natureza é decorrente da injustiça, da ganância, da violência, da exploração, do egoísmo do próprio homem. Então, esse questionamento que vai ser respondido nesse 7º selo vai dizer quem é que vai ter condições de ficar de pé e ver a vinda do Senhor. Se nós formos buscar uma visão, uma interpretação preterista das cartas que foram entregues às cidades, nós vamos entender que algumas dessas cidades, como Éfeso, Esmirna, Pérgamo, a gente teve uma formação sobre isso, eram localidades que, de certa forma, eram agradáveis a Deus, mas Deus também fez muitas relações dessas cidades, citando o que era desagradável a ele, o que fazia com que essas cidades tivessem uma reprovação de Deus. E a maior reprovação que poderia ter, que se nós formos olhar apenas o Apocalipse como algo que já passou, seria a idolatria, tá certo? Mas se nós buscamos uma recapitulação, ver também, de certa forma, a história, nós podemos dizer que o que mais vai ser sentenciado nas cidades
continua sendo a idolatria, tá bom? Então, você sabe o que significa idolatria? Não é? Você consegue ter o conceito? Porque as pessoas podem dizer assim, ai Mara, mas eu não tenho culto a outros deuses. Idolatria não significa só não ter culto a outros deuses, meu irmão. Mas a idolatria necessariamente vai ser divinizar o que ou quem não é o Deus verdadeiro. Se você está idolatrando a outras situações, coisas ou pessoas, isso também é idolatria, tá? E não só idolatria, mas precisamos estar atentos a um fator bem importante, a autolatria. O que seria essa autolatria? É adorar nossas próprias vontades. Às vezes você tem uma situação de vida comunitária e você só acha que é você que está certo, é só você que tem razão dos fatos. Você não quer combinar nada com ninguém. Você não quer saber quais são as opiniões das pessoas. Cuidado, isso é autolatria. Adorar suas próprias vontades, querer satisfazer os seus próprios prazeres. E isso é condenável. As pessoas que não estiverem nos novos céus e nas novas terras, muito delas é pelo que cometeram de idolatria e de autolatria. Quando nós olhamos, por exemplo, a citação bíblica de Gênesis, quando vamos ver a parte da sedução, a serpente tentando propor que Eva se alimentasse daquela maçã, isso de certa maneira nós podemos dizer que foi uma autolatria. Por quê? Porque eles viviam na dependência de Deus e de repente Adão e Eva não querem mais estar na submissão. A proposta de Satanás a Eva foi comer o fruto para ser como Deus. E na hora que alguém tenta ser como Deus, está retirando Deus do seu projeto. Eles visualizavam o poder de Deus? Sim, mas eles quiseram ter esse mesmo desejo. Então, eu vou fazer alguns questionamentos para você, porque eu acredito que isso pode ajudar. Quando nós nos questionamos, a gente para refletir. Quais são os desejos que você tem que são contrários aos mandamentos de Deus? O que são suas vontades? Lógico, você pode ter uma vontade e dizer, não, eu renuncio, eu quero me libertar disso. Mas também tem situações que você faz, tem nada a ver, vamos agir assim mesmo, tudo bem, de boa. De boa não, meu irmão, tá? Então é bem importante você pegar um caderninho e ir anotando quais são os seus desejos, que são o contrário. Por quê? Porque pode ser que quando você descubra quais são os seus desejos, você consiga perceber em que você ou em quem você está idolatrando, entende? Talvez aquilo que sua mãe, seu pai, seus amigos estejam dizendo para você, possam ser que estejam de acordo com a palavra de Deus, com os ensinamentos de Deus, mas pode ser que alguém esteja lhe dando um conselho que não seja coerente. Por exemplo, eu tenho 33 anos, já sou adulta, posso fazer o que eu quiser na minha vida, posso namorar, posso fazer sexo, blá, 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 blá. Não. Onde está o seu seguimento à palavra de Deus? Não é as suas vontades que você deve seguir, mas aquela pessoa tão importante para mim, ela é mais importante do que o próprio Deus? Porque Deus nos mostrou quais eram as diretrizes que nós deveríamos seguir. Então, meus irmãos, se na época de nosso Senhor Jesus Cristo havia idolatria, a gente ainda pode dizer que havia idolatria, mas as pessoas nem conheciam a Deus. E hoje? Quantos cristãos dentro da Igreja Católica Apostólica Romana são pessoas que buscam essa idolatria, que estão seguindo essa idolatria? Homens que não chegaram a conhecer a Deus foram sentenciados. Mas hoje o Evangelho, ele é proposto, o Evangelho está aí nos 4 cantos e recantos, você tem acesso à palavra de Deus, você tem acesso aos documentos de Deus, né? Mas veja, mesmo naquela época, o Catecismo da Igreja Católica vai dizer que muitos mártires foram mortos por não adorarem a besta, recusando-se mesmo a simularem-lhe o culto. Quantas pessoas ficam assim, estarrecidas, quando vai ler o livro de Macabeus, a viúva de Macabeus, não é? Que um filho morre, o outro filho morre, o outro filho é assassinado também, e ela lá não vai se amoldar àqueles que estavam dizendo que era para acolher outros deuses. Aí é uma questão para você. Você, por seguir o Evangelho,
Você já foi ridicularizado? Você já foi escarnecido? Menino, uma vez eu estava andando no meio da rua com a blusa que por trás tinha o nome da nossa comunidade, Discípulos da Mãe de Deus. Uma pessoa do outro lado começou a gritar e me xingar porque eu estava adorando a Virgem Maria. Não. Amar a Virgem Maria, seguir os seus preceitos, não é idolatria. Então, se você já foi ridicularizado, olhe as bem-aventuranças, né? Que alegria, que bem-aventurado é aqueles que são escarnecidos pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você está amando a Deus, seguindo os seus conselhos, tenha muito cuidado, mesmo que você seja um homem ou uma mulher de Deus, para que não esteja usando o nome de Deus para a própria glória. E aí eu mesmo preciso me policiar, não é? No momento que eu estou nas minhas pregações, a glória de Deus, ou eu fico me colocando cheia de soberba que eu consigo fazer, que eu consigo estudar, é muito fio o caminho que nos leva à salvação e à condenação. Então, por isso é importante sempre estarmos atentos. Eu estou dando a glória ao Criador, eu estou dando glória ao Redentor, eu estou dando glória ao Santificador. Os holofotes, eu quero que seja para o meu nome, não é? Eu estou querendo apenas promover a minha marca. E eu fiquei refletindo mesmo sobre isso, né? E depois eu fiquei parando para ver, eu fiz, e a casa de retiro? Será que tem muito minha foto de César? Será que está espalhado por todo canto a nossa imagem? Não, existe uma foto nossa sim, mas inclusive nós estamos de costa, junto com muitos membros da comunidade, louvando e agradecendo e pedindo a vinda do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, tenham sempre cuidado para ver quem está aparecendo, se são os seus talentos ou se é o Deus que habita em você e que lhe dá uma capacidade de fazer. É extremamente importante nessa questão de idolatria ou de autolatria entendermos, nós estamos obedecendo a lei de Deus. Quando eu obedeço à lei de Deus, eu vou conseguir perceber e vou distinguir se eu sou uma mulher da carne ou se eu sou uma mulher espiritual. Muitas vezes eu obedeço à lei de Deus, mesmo que eu não compreenda, tenha uma certa resistência, mas eu obedeço. Eu estou uma mulher espiritual. Mas quando eu estou seguindo apenas aos meus apetites da carne, então isso me faz uma pessoa carnal, me faz uma pessoa que esteja pregada, não é, ao mundo. Então existe essa citação bíblica de Romanos 8, versículo 7 ao 8. Porque o desejo da carne é hostil de Deus, pois a carne não se submete à lei de Deus e nem o pode. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Então, se você está vivendo de acordo com os apetites da carne, provavelmente você esteja idolatrando algo ou alguém que não seja Deus. Então, Nossa Senhora, ela, quando começa a procurar o menino Jesus e não encontra, ela volta ao templo e ele estava lá pregando, mas ele foi submisso. Então, o próprio Deus foi submisso à Virgem Maria, não é, aos seus pais, voltou para casa. Precisamos pensar e repensar. Eu estou sendo submisso? Aí você coloca hierarquicamente quem está. Você é submisso ao seu patrão? Não, Mara, ele me mandou fazer coisa contrária a Deus. Aí é outra situação, tá bom? Mas aqui nós estamos querendo ver o seu grau de humildade, o seu grau de humilhação que você pode passar. Então, podemos resumir que a idolatria é uma desorganização dos valores. Se você tem em seu quarto, onde é que estão suas camisas, onde é que estão seus sapatos, não tem que ter uma organização para que você consiga viver bem? Então, na hora que você tem idolatrias, você está desorganizado. E se você é desorganizado, você não se acha. Então, essa idolatria, essa desorganização de valores é quando tudo aquilo que se põe na frente de Deus, tudo que eu quero e me apego mais do que ao próprio Deus. Eu quero isso. E para eu conseguir isso, eu vou ter que me desarticular daqueles valores que eu tenho. Faça isso não, tá certo? O que me faz esquecer ou não de dedicar a minha vida a Deus? Eu hoje tenho uma vigília, mas eu não posso porque hoje eu tenho uma festa. Hoje eu tenho um momento de grupo de oração, mas eu não posso porque eu tenho isso. O que é que está fazendo você não estar firmado na palavra de Deus? Você está transferindo a glória de Deus
para as coisas que são perecíveis e são mortais? Anote, meu irmão, que sirva isso também, de certa maneira, de um exame de reflexão, não é? De consciência. O que é que está me afastando? Será que é o amor próprio? As aspirações excessivas por títulos e cargos? Nós recomendamos todos os membros da comunidade que eles pratiquem seus esportes, não é? É importante a saúde física, corporal, é importante seu estudo acadêmico, mas ao mesmo tempo todos esses valores não podem estar acima de Deus. Não, eu tenho meu título, eu tenho que buscar, eu tenho que morar fora para ganhar mais dinheiro, mesmo que eu esteja longe dos meus filhos. Cuidado. Cuidado para que a idolatria não esteja ao dinheiro, que é uma forma firme e sedutora de tirar a honra e a glória de Deus. Então, admiração com tendências ao fanatismo por evangelizadores. Será que você não está admirado por os próprios evangelizadores? Não é? Eles não são mais do que Deus. Eles apenas são canais para Deus. O desejo de ser famoso, a própria presunção. Então, que a gente possa ir avaliando. Mas por que eu estou insistindo tanto em idolatria? Gente, porque esse 7º selo vai ser a resposta justamente pelas pessoas que tiveram idolatria, pelas pessoas que não souberam fazer sua vida estar em conformidade com o que propôs Deus. Mortificai é uma palavra aqui que eu vou ler para vocês. Pois os vossos membros no que tem de terreno, a devassidão, a impureza, as paixões, os maus desejos, a cobiça, que é uma idolatria, tá vendo? Então, a cobiça, as paixões, isso tudo são idolatrias. E o que mais o reino do anticristo vai nos propor são idolatrias. Está próximo da atuação do reinado do anticristo. E fiquem atentos, porque o que ele vai propor são idolatrias. Serão armadilhas. Por quê? Porque nessas idolatrias que vai ser sugeridas de uma forma muito tranquila, de boa, como os jovens dizem, vai ser um abismo, vai ser ruína e vai ser perdição. E para as pessoas que dizem que amar a Virgem Maria é uma idolatria, o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2097, nos faz uma referência muito importante que eu quero compartilhar com vocês. Vai dizer assim: adorar a Deus é reconhecer com respeito e submissão absoluta o nada da criatura que só por Deus existe. Então, adorar a Deus é, como Maria no Magnífica, louvá-lo, exaltá-lo e humilhar-se, confessando com gratidão que ele fez grandes coisas e que o seu nome é santo. Meus irmãos, a melhor forma de não sermos pessoas que venhamos a cair na idolatria é amar a Virgem Santa. A adoração do Deus único liberta o homem de se fechar sobre si próprio, da escravidão do pecado e da idolatria do mundo, certo? Então, se nós já fizemos uma recapitulação do que seria a idolatria, pegamos pontos essenciais, não é? Fizemos uma síntese, nós podemos agora começar a adentrar no 7º selo. E o 7º selo é uma sucessão de atos litúrgicos. Veja, os versículos vão iniciar assim: João via, João ouvia. São atos litúrgicos que a gente vai ter que entender. Dentre esses atos litúrgicos, nós vamos falar do sinal, do selo. E aí eu preciso retomar um pouquinho para vocês o que significa um sinal. Veja, o nosso tema é o selo do Deus vivo. Então, deixa eu mostrar para vocês o que é o sinal. Nós temos aí 2 irmãos, Caim e Abel. Um assassinou o outro, não é? E o que aconteceu? Ficou com muito receio que os outros viessem a matá-lo. Então, aí ele vai pedir ao Senhor proteção. O Senhor responde-lhe, não, que ninguém vai matá-lo. Mas aquele que matar Caim será punido 7 vezes. O Senhor pôs em Caim um sinal para que, se alguém o encontrasse, não o matasse. Então, o que eu quero mostrar aqui? O apóstolo São João vai ter uma visão. Ele vai ver que os filhos de Deus serão marcados. Mas
João pode falar dessa visão porque isso também foram situações que aconteceram no Antigo Testamento, lembrando-se sempre. Nós aqui no Apocalipse, nós estamos fazendo uma ponte Antigo e Novo Testamento para que um possa dar mais fundamento ao outro. Mas da mesma forma que alguns foram marcados, nós podemos dizer que quando a besta vier, vai também dar um sinal, a marca 666, não é? Isso está em Apocalipse 13, nós vamos chegar lá, mas vai dizer que conseguiu que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, tivessem um sinal na mão direita e na fronte, e que ninguém pudesse comprar ou vender se não fosse marcado com o nome da fera ou o nome do seu nome. Apocalipse 13. Então, nós estamos mostrando a você como nós temos referências de sinal. Quando São João está na abertura desse 7º selo, ele também vai ver um sinal, tudo bem? Então, nós estamos agora estudando, vamos adentrar no Apocalipse, capítulo 7, versículo 1. Depois disso, vi 4 anjos que se conservavam em pé nos 4 cantos da terra, detendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, sobre o mar, sobre árvore alguma. Então, quando nós estamos falando desses 4 anjos, o que é que vai simbolizar? Não é? Vai simbolizar todos os anjos que estão no céu para ajudar a humanidade. O que seriam esses 4 cantos? Quando fala de 4 cantos, está querendo nos dar uma ideia geral, o mundo inteiro, a universalidade. Não é? A gente pode dizer os 4 pontos cardeais da Terra. Quando nós estamos falando dos 4 ventos, dá a entender que se trata de uma guerra mundial, porque olha só, esses 4 ventos estavam, veja, os 4 cantos da terra detendo os 4 ventos. Então, os 4 anjos que estavam nos 4 cantos estão detendo esses 4 ventos que vêm propor contendas, pragas, ventos impetuosos, as paixões humanas, tá bem? Então, Deus está colocando os seus anjos nos 4 cantos para segurar, sustentar, não é? Reter os 4 ventos, tudo bem? Nós vamos apresentar aqui alguns dos livros que eu tenho estudado, não é? O Caminho do Cordeiro é um desses livros e vai fazer certa referência. Veja, o apóstolo São João, ele vai falar situações que a gente tem que buscar os rodapés dos livros para termos o entendimento. Versículo 2, vi ainda outro anjo subir do oriente e trazia o selo do Deus vivo. Está aqui o tema desse 7º selo. E pôs-se a clamar com voz ou som, retumbante, aos 4 anjos, aos quais foram dado danificar a terra e o mar, dizendo, veja aqui, Deus está nos possibilitando, não é? A visão de um anjo, que nesse anjo ele traz um selo. E ele vai dizer que não danifique ainda a terra. Então, quando fala de trazer um selo do Deus vivo, entendamos que não é um selo visível, como se diz que vai ser a marca da besta. O selo de Deus é um selo gratuito da justiça divina e vai estar implícito que o item selado pertence àquela pessoa. Então, se nós somos marcados com o selo da besta, pertenceremos a Satanás, ao anticristo. Se somos marcados, nessa visão do apóstolo João, pelo selo de Deus vivo, então pertenceremos a esse Deus, não é? E nesse livro o autor vai dizer assim, o selo não implica ausência de sofrimento para os guerreiros, mas vitória por meio dele. Que pode alguém dizer assim, ai Mara, eu vou receber o selo, eu não vou sofrer nada. Não, não é ausência de sofrimento, mas é sinônimo sim de vitória. Então eu quero que você perceba, meu irmão, você está conseguindo compreender que esse selo só vai receber quem tiver intimidade e amor a Deus. Esse selo não vende na feira, não vende no shopping, não vai ser disponibilizado, não vai ter nada que você possa fazer para trocar esse selo. Esse selo é um selo gratuito. Entenda isso, você precisa compreender isso para poder dar valor e valorizar cada vez mais o Evangelho. Versículo 3.
Não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos assinalado os servos de nosso Deus em suas frontes. Perceba, aqui nós estamos falando do selo de Deus, um carimbo de Deus, a marca do seu dono. Haverá uma marca para distinguir as pessoas, para separar as pessoas. Lembre-se, Deus não vai fazer um julgamento arbitrário, não. Deus vai nos julgar a partir de um contexto, de uma situação. Então, esse selo vai representar a pertença, não é? Mas também vai indicar que eu estou associada, eu tenho uma identidade. Eu não só amo a Deus, eu zelo por Deus. Eu não só estou a serviço de Deus, eu compreendo, eu quero seguir as suas diretrizes, eu tenho amor, eu tenho temor, eu não quero desagradar a Deus. Então esse selo vai representar proteção, mas ao mesmo tempo resgate. Deus vai nos resgatar. Aqueles que tiverem selados serão envolvidos, serão preservados. É como se tivesse uma unidade. Você imune dos pecados que levam a alma para o inferno, tá certo? Mas lembrando, sempre não é a ausência de sofrimento. Então, o que é essa relação desse selo? Não é a capacidade de eu ser subtraído, mas é a capacidade de eu suportar as calamidades e que eu venha ter a vitória, não é? De estar na Nova Jerusalém Celeste. Os ventos dos conflitos apenas serão retidos enquanto os filhos de Deus, aqueles que aderirem a Deus, não forem marcados. Mas quando isso acontecer, quando todos forem marcados, quando o selamento, não é, terminar, os anjos soltarão os ventos. E aí sim, Satanás provocará nos habitantes da terra uma grande angústia final. Apresento a vocês um outro livro que eu também tenho me baseado, como ler o Apocalipse. E ele vai dizer que ler o Apocalipse é como se nós estivéssemos numa sala que tem duas janelas. Na primeira parte, olhamos para o passado do povo de Deus, mas ao mesmo tempo, quando olhamos o Apocalipse também, nós temos o entendimento do presente e do futuro. Quando falamos da janela do passado, então nós temos que retomar, de certa forma, as passagens do Antigo Testamento. Ouvi então o número dos selados, isso está no versículo 4, 144 mil assinalados de toda a tribo dos filhos de Israel. Então, quem seria esse povo? Não é? É o povo que está a serviço de Deus, e essa é uma multidão imensa, não só para ter proteção, mas também são pessoas vocacionadas para estar ao lado de Cristo na maior das batalhas, que é a guerra escatológica. E aí eu te pergunto, a gente deseja tanto esse selo de Deus, mas você, quando acorda, você tem feito o sinal da cruz sobre você? Você tem abençoado os da sua família? Você tem recorrido a esse selo de Deus? Porque isso também é extremamente importante. Então veja, aqui é bem interessante que nós temos as 12 tribos de Jacó. Isso está no versículo 5, 6, 7 e 8 do capítulo 7, e que vai mostrar justamente quem serão esses 144 mil. Então, de cada uma dessas tribos, que são 12 tribos, vão ter 12 mil. Mas o bem interessante, quando nós vamos recapitular a história dos filhos de Jacó, nós vamos ter a árvore genealógica, não é? Sara e Abraão, que teve Rebeca e Isaac. Que teve Isaac, que foi casado com Rebeca. Deles vem Esaú e Jacó. Quando nós estamos estudando as 12 tribos, nós estamos fazendo um paralelo à descendência de Jacó. Jacó teve 2 mulheres, Lia e Raquel, e mais 2 concubinas, e com elas tiveram mais outros tantos filhos. Agora veja só, apesar de Lia não ter sido a primeira esposa, apesar de Lia ter sido a primeira esposa, o filho que ele muito amava era justamente José, que era filho de Raquel. Então, mesmo que José não tenha sido o filho primogênito, ele vai considerar José como tal filho. E aí a gente tem que entender e perceber
que a relação das tribos que está ditada no livro do Apocalipse não são as mesmas relacionadas como os filhos de Jacó. Na verdade, Jacó não teve 12 filhos, Jacó teve 13 filhos, mas uma delas era mulher e por ser mulher, então não contou como cabeça de chefe de tribo, tudo bem? E veja só, quando nós vamos estudar as 12 tribos, nós não vamos encontrar a tribo de José. Apesar dele ser esse filho primogênito, esse filho amado e querido, o próprio colocou que seus 2 filhos seriam cabeças de tribo. Então vai ser Manassés e Efraim que vão estar contabilizados como as tribos relacionadas a José. Aí sobraria uma, quando a gente vai fazer essa conta. Uma dessas tribos não foi mencionada justamente aqui no livro de Apocalipse. Por quê? Porque seria a tribo de Dan. A tribo de Dan foi uma tribo de idolatria, onde frequentavam e faziam serviços que não eram a favor de Deus. E aí a gente entende que já foi retirado. Então, se você está buscando uma vida de idolatria, cuidado. Você pode ser também retirado e você não fazer parte destes 144 mil que vão receber esse selo de Deus. Tudo bem? Meu irmão, qual é o santuário idolátrico que você tem participado? Se você tem buscado situações de idolatria, saia enquanto há tempo, tá? Para que você também tenha essa capacidade. Então, se nós olhamos pela janela do passado, vamos agora olhar pela janela do futuro. A esperança. Depois disso, vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de toda nação, tribo, povo e língua. Conservavam-se de pé diante do trono e diante do cordeiro, de vestes brancas e palmas na mão. A gente vai relembrar justamente de Abraão, não é? Essa numerosa filiação, mas aqui no Apocalipse ainda consegue superar a promessa de Abraão, porque aqui não é só a descendência dele, mas todas as nações, tribo, povo e língua serão beneficiados. Entenda, quem serão esses beneficiados? Aqueles que têm vestes brancas e palmas na mão. Então, passaram pelo sofrimento, atribulações. Se você está passando por pressões ou opressões, dê glória a Deus, porque a partir dessas situações, de certa maneira, você está lavando as suas vestes no sangue do Cordeiro. A tribulação não é suficiente para purificar o homem, não é? Mas vai precisar cada vez mais o homem perseverar em Cristo, estar em aliança com Ele. E aí a recompensa vai ser a declaração dos inocentes. Aqueles que são inocentes receberão o selo. Você acha que esse selo, ou você acha que essas roupas que vão dar o caráter de poder estar nos novos céus e nas novas terras pode ser comprado? Não é, tá? Então, é algo que você vai ter que conquistar. Versículo 10. E bradavam em alta voz: a salvação é obra de nosso Deus que está assentado no trono do Cordeiro. Lembre-se, teve um capítulo, uma formação que nós fizemos que foi falando sobre o martírio de São João. E lá nós falamos muito sobre o imperialismo, de como era o comportamento dos imperadores, não é, de Roma, de querer que fosse a eles todo o culto de divindade. E muitas pessoas recusaram esse culto que os imperadores seriam os salvadores. Aqui, nessa visão de São João, ele está dizendo que aqueles homens, ou aqueles que estarão no futuro, eles vão renunciar a todo o culto de idolatria e vão dizer: a salvação é obra de nosso Deus que está assentado no trono do Cordeiro, certo? Você já recebeu algum convite para fazer algo e você disse: não, eu não vou fazer isso porque isso não está de acordo com o nosso Senhor, não é? Então, isso que foi importante para aqueles homens ser declarados mártires. Eles assumiram o seu testemunho e não se converteram, não se perverteram às propostas. Então, tenhamos todo o cuidado em quem nós estamos colocando a nossa crença. Versículo 11. E todos os anjos estavam ao redor do trono dos anciões e dos 4 animais. Prostravam-se de face em terra diante do trono e adoravam a Deus, dizendo: o que eles vão dizer, não é? Meu irmão,
Aqui nós temos que perceber a adoração. Quando eu estou adorando a Jesus, Eucaristia, eu estou apenas me ajoelhando, ou eu estou me prostrando, ou eu estou reconhecendo o meu nada, olhando para Deus e vendo toda a potência que Deus é. Então, o que é que eles diziam? Amém. Aí aqui nós temos 7 situações: louvor, glória, sabedoria, ação de graça, honra, poder, força ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Então, nós precisamos ter uma vida voltada a essas situações: louvor, glória, sabedoria, entende? E precisamos colocar uma resistência. Tudo aquilo que chegar de proposta para que nós estejamos fora do contexto daquilo que Deus quer, devemos rejeitar. A fé tem um preço, pode ser que seja um martírio, mas se for um martírio, você vai ter vestes brancas. Se você tiver vestes brancas, é porque você vai ser assinalado. Se você for assinalado, você vai estar dentro daqueles 144 mil novos céus e novas terras, meus irmãos. Em sua adoração, você só está fazendo o pedido, ou você está se portando, pedindo a Deus a sabedoria, a ação de graças, né? Você está dando ação de graças, tá? Tu tem dado glória a Deus por tudo o que Ele é importante estarmos vendo isso. Versículo 13. Então um dos anciões falou comigo e perguntou-me: esses que estão revestidos de vestes brancas, quem são? De onde vêm? Já pensou? Eles é que estão perguntando a São João? Aí São João vai responder, dentro da fé, da esperança e da caridade. João responde-lhe: meu Senhor, tu sabes. E ele me disse: esses são os sobreviventes da grande tribulação, lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Uma marca dos filhos de Deus, além desse selo, é a capacidade de suportar as tribulações e estarem de vestes brancas, não é? Qual a tribulação que hoje você tem enfrentado, que você estava se murmurando, reclamando? Louve a Deus por isso que você esteja passando hoje. Talvez você esteja adoentado, enfermo, não sei, com situações financeiras de muita dificuldade. Louve a Deus. São marcas que Deus está te constituindo. Versículo 15. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite no seu templo. Veja, aqui São João está tendo uma visão do céu. Apresenta a vocês um outro livro que eu também tenho estudado. Não tenha medo, né, do Apocalipse. E vai nos dizer que aquele que está sentado no trono os abrigará em sua tenda. Não tenhamos medo. Deus vai nos abrigar em sua tenda. Então, se Deus vai nos abrigar na sua tenda, significa que eu devo estar vivendo aqui na terra um desejo de vida reta, coerente com os mandamentos de Deus, né? E eu quero participar dessa vida divina de Deus. E nesse livro vai fazer essa referência. Essa presença se dará na celestial Jerusalém, quando Deus será tudo em todos. Então perceba, nós estamos passando pela tribulação, pelo sofrimento, mas nós estaremos nessa nova Jerusalém. Já não terão fome, nem sede, nem o sol ou calor, alguns os abrasará. Vale a pena, entende? Deus quer reunir o seu povo nessa tenda, nesses novos céus e novas terras, e isso acontecerá na consumação futura, e nós seremos libertados de todos os perigos. Percebam bem, o tabernáculo era armado no deserto durante o período do Êxodo, tá certo? Recapitulando aqui a história do Antigo Testamento. A grande tenda servia como lugar em que Deus habitava junto do povo de Israel. Então, quando as pessoas queriam adorar, tinha a arca, não é? O santuário era preenchido pela glória da divindade. Deus quer amar, não é? Sua proteção sobre os seus, armar sua proteção sobre os seus filhos. E também nós temos que entender que é esse poder de morar com os filhos de Deus. É uma graça, será uma graça. Jesus Cristo é o santuário encarnado hoje. Então, quando nós recebemos Jesus Eucaristia, Jesus está na nossa tenda, e entende? Então, nós temos que fazer essa dinâmica cada vez mais da minha expressão na tenda do Senhor. Porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os levará às fontes das águas vivas. E Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos. Você tem chorado? O que tem acontecido tanto na sua vida que tem, de certa maneira, afligido o seu coraçãozinho? Deus vai enxugar todas as lágrimas. O Senhor é meu pastor, nada nos faltará. É um salmo que muitas vezes nós dizemos. Irmão, você crê
que Deus é capaz de levar para o paraíso? Você crê que Deus vai enxugar tuas lágrimas? Creia nisso, coloque todas as suas potências nos momentos adversos nessa verdade. Então, as 7 trombetas vai estar iniciando-se quando se abre esse 7º selo. E aí nós vamos adentrando agora no capítulo 8º. Serão tocadas uma trombeta por vez. Da mesma forma que o selo foi retirado, rompido um por vez, as trombetas também tocarão uma por vez. Quando enfim abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu cerca de meia hora. Veja, as trombetas, ela tem um papel de mostrar algo que vai acontecer. E quando a primeira trombeta toca, não é? Criou-se um grande silêncio, expectativa. Todo mundo parou. Para quê? Para escutar o que seria. Você tem vontade de escutar a voz do Senhor? Você diz, pode ser que você esteja dizendo assim, eu queria tanto ter uma certeza ou confirmação que ele escutar a voz do Senhor. Espera as trombetas começarem a tocar para você ver. Então, João nos alerta e prepara para a necessidade do silêncio. Mais um livro que eu tenho lido, Apocalipse hoje, vai mostrar dessa necessidade que nós precisamos fazer de silêncio, para termos capacidade de escutar as coisas espantosas ao soar das 7 trombetas do julgamento. É preciso silêncio, é preciso reflexão, é preciso memoração, é preciso recapitulação. O livro é completamente desenrolado. Agora estamos no 7º selo. Tirou-se o 7º selo, toque da primeira trombeta. Esse livro é totalmente desenrolado e os decretos divinos começam a ser executados ao som da trombeta. Capítulo 8, versículo 2. Eu vi os 7 anjos que assistem diante de Deus. Foram-lhe dados 7 trombetas. Então, não que eles vão tocar ao mesmo tempo, mas receberam 7 trombetas justamente para mostrar, para convocar, para chamar a atenção de todos. Quando o rei ia chegando, se tocava as trombetas, né, para mostrar as coisas necessárias, sendo que essas trombetas poderiam ser chifre de carneiro ou também de prata ou de ouro. Mas vai ter esse penhor, anunciar às pessoas o julgamento de Deus. Mais um livro, o Apocalipse, né, as cartas de São João, é um estudo de Scott Hans, e ele vai dizer que a comunhão dos santos é a base para a intervenção dos santos. Assim como os fiéis intercedem uns pelos outros na terra, igualmente os fiéis que já partiram desta vida intercedem por nós no céu. Então, quando se abre esse 7º selo, todos os que estão já na glória de Deus, eles estão intercedendo por aqueles que estão aqui na terra. Versículo 3. Adiantou-se outro anjo e pôs-se junto ao altar com um turíbulo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes para que os oferecesse com as orações de todos os santos no altar de ouro que está diante do trono. Veja só, esse altar do incenso é um, o altar do sacrifício é outro, mas justamente onde se coloca os perfumes é de onde também Deus escutará todas as súplicas dos santos, pedindo que seja feito, que se realize o julgamento. Então, o altar do holocausto é o lugar dos sacrifícios, o altar dos perfumes é o altar do incenso. As orações são hinos de louvor a Deus e também de súplica, implorando a justiça de Deus, tá certo? Então, vejamos, na casa de retiro nós temos a prática de todo primeiro sábado ofertar, não é? Ofertar os nossos sacrifícios, ofertar nossas orações, as nossas súplicas a Deus também. Mas por quê? Pedindo 2 coisas, purificação e conversão. Purificação para as almas, não é? E conversão para as pessoas que estão aqui nessa terra. Você já fez o sacrifício do mês de dezembro? É importante. O altar do incenso é o lugar onde se pede, onde se vai as orações a Deus. Então, que você possa ofertar também. A fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo com as orações dos santos diante de Deus. Imagina, gente, o que acontece todo mês na casa de retiro ou em todas as celebrações onde tem um incenso. Essa fumaça tem o poder, a capacidade de levar para Deus. Oferecer incenso é um ato de adoração. Nesse participa todo o povo de Deus, tanto os que estão
de uma forma celestial, como estão na terra. Os que estão na terra e os que estão no céu. As orações, louvores, pedidos de justiça são purificadas pelo fogo, tá certo? Versículo 5. Depois disso, o anjo tomou o turíbulo, encheu de brasas do altar e lançou por terra. Houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Veja só, o altar de sacrifício é algo grande, tá? Até que tinha uma escada para subir. O altar do incenso é algo bem menor. O altar do sacrifício fica, digamos que da parte externa da tenda. O altar do incenso, não, esse já é dentro da tenda. O que separa do santo dos santos, não é? Seria aquele véu. Mas o que está dizendo aqui é que essas brasas que foram tiradas do altar do sacrifício foram levadas para o altar do incenso. E essas brasas depois vai ser lançadas sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Agora é a manifestação de Deus. Deus está falando. As brasas vêm do mesmo altar onde as preces dos santos foram oferecidas. Manifestação e a punição da humanidade, enviando calamidades conforme o toque das trombetas. A oração chega a Deus. É a resposta de Deus. Também vai ser justamente desse incenso. As chuvas, quando caem, regam a terra, entende? O que você tem feito? O que você tem regado a sua vida espiritual para que você venha receber esse selo de Deus? As trombetas vão tocar. O que é que vai ser manifestado? Você vai ser marcado? Então os 7 anjos que tinham as trombetas preparam-se para tocar. Vai iniciar agora o toque das trombetas. O que será que Deus tem para revelar? O que será que Deus tem para você? Aí vamos agora adentrar no estudo das 7 trombetas do Apocalipse. Meu irmão, você conseguiu entender que o soar das trombetas depende também das suas orações? Os santos trouxeram suas orações, mas o que você tem feito para que esse toque das trombetas seja também favorável a você e aos irmãos? Muitos cheirinhos no coração. Vamos adentrar na semana que vem mais detalhadamente nesse toque das trombetas. Deus os abençoe.